Você está na Curiosa Convida, um campo de consciência criativo, divertido e profundo. Um espaço que celebra as perguntas, os processos, as pausas e as reinvenções. Mais do que uma conversa, é encontro e é expressão. A cada edição, abrimos espaço para viver o intencional e o generoso, para compartilhar o que ainda está em movimento, em descoberta e em construção. Acreditamos que uma vida curiosa é uma vida que abraça o que se apresenta, que aprende com cada passo, onde o olhar curioso é o que mantém a porta aberta, principalmente a porta do coração. Eu sou Patrícia Burger, criadora desse campo criativo e uma curiosa em tempo integral. É uma alegria imensa estarmos aqui. Bom, então, seja muito bem-vinda, Gabriela. Posso te chamar de Gabi? Com certeza. Então, tá bom. Estou muito feliz de estar aqui, viu? Então, bom, seja bem-vinda. Pode trazer o que você desejar aqui no início, porque depois dessa tua fala, a gente começa, então, com as perguntas da Curiosa Convida. Nossa. Bom, estou muito feliz de estar aqui, como eu te falei, Paty. Eu acho que unir, né, conversar sobre curiosidade, sobre processos de nós mulheres enquanto criativas, enquanto curiosas, enquanto buscadoras, né? Eu acho que abre um campo muito forte, muito especial para que a gente possa cada vez mais ocupar espaços no mundo, né? Nós somos duas viajantes e pode ser que muitas que leiam, né, a newsletter ou então assistam esse vídeo são também viajantes, e eu acho que a curiosidade é o nosso maior veículo para que a gente possa desbravar o mundo, ocupar espaços, então eu me sinto muito feliz em estar aqui com você. Obrigada, e eu também estou muito, muito feliz. E bom, então, para começar de um jeito bem diferente, eu gostaria de te perguntar, se alguém te conhecesse hoje pela primeira vez, uma pessoa que nunca leu tua newsletter, nunca entrou no teu Instagram, nunca leu nada que você escreveu no teu blog, no teu site, enfim, alguém que te conhecesse agora pela primeira vez, quais são as 3 principais coisas, ou mais ou menos, o que você sentir, que você gostaria que essa pessoa soubesse sobre você? 3 coisas que eu gostaria que as pessoas soubessem. Eu acho que eu me considero uma pessoa muito inconformada. Eu adoraria que as pessoas soubessem disso, porque as minhas buscas, enfim, tanto a minha criatividade, a minha viagem, o meu trabalho, é tudo por inconformismo. Eu nunca consegui me colocar num lugar de, ok, é isso aqui, e a vida é desse jeito, e vamos seguir nesse caminho que todo mundo fala que é para seguir. Eu sempre fui muito inconformada com a vida e eu acho que isso é um grande motivador. Então, eu adoraria que as pessoas soubessem que eu sou uma mulher inconformada. Bom, inconformada. Eu acho que eu adoraria também que as pessoas soubessem que eu sou muito mais feliz no verão, no calor. Eu adoraria que as pessoas... Eu tô aqui toda encapotada aqui, porque eu tô viajando num lugar frio, eu tô em Cusco. Mas eu acho que a minha personalidade de verão é uma personalidade muito mais legal. E, cara, eu acho que eu tô muito curiosa também. Eu adoraria que as pessoas soubessem que eu sou curiosa e que todos os meus movimentos, tanto geográficos quanto internos, eles são movimentos para aprender, são movimentos para que eu possa me expandir. E eu acho que eu consigo trazer isso também naquilo que eu produzo, né? Enquanto conteúdo, enquanto profissão também. Eu acho que são essas 3 coisas. Curiosa, inconformada e uma personalidade de verão que eu tenho. Perfeito, muito legal, porque esses 3 pontos que você trouxe são pontos bem que a gente às vezes não fala diretamente quando a gente vai falar sobre a gente. A gente fala sobre muitas vezes o que a gente faz ou coisas que a gente gosta de fazer. Tem sempre uma associação que eu busco sair dela e acredito que você também, mas
é uma associação ao que a gente faz, ainda tem muito isso hoje em dia, né? Então, que legal. Eu criei essa pergunta justamente para a gente ir para esse outro lugar. Bom, e falando sobre curiosidade, já vamos engatar aqui na pergunta de curiosidade. Qual que é a sua relação com a curiosidade? O que, que é para você também viver uma vida curiosa? Nossa, eu acho que a curiosidade é muito importante para mim, sempre foi desde pequena. E é um papo que eu tenho bastante com amigas, enfim, eu falo também muito com meu namorado sobre isso, que eu acho que eu só vivo a vida que eu vivo hoje, tanto como nômade ou como astróloga decolonial, que é super diferente. Eu acho que eu só vivo a vida que eu vivo hoje porque eu sempre fui muito curiosa e eu sempre deixei a curiosidade, a vontade de aprender, de entender, de buscar outras coisas, tomar conta da minha vida mesmo. E eu acho que isso foi um impulsionador, um grande motor mesmo para que eu pudesse tanto sair, né, fisicamente, geograficamente, para conhecer outros lugares, mas também para buscar outras opções na vida que não fossem aquelas que as pessoas falavam para mim que era ok, é correto, o caminho certo. Então, eu acho que graças à curiosidade eu estou aqui hoje, né, fisicamente aqui hoje em Cusco, pela segunda vez, um dos lugares que eu mais sonhei em conhecer quando eu era criança, inclusive, e, e na vida mesmo, tanto na vida profissional quanto naquilo que me motiva a viajar, que é aprender sobre os povos, que é aprender sobre a cultura, sobre os lugares, sobre a forma como as pessoas enxergam o céu também. Então, eu acho que tudo isso, ele só existe na minha vida por conta da curiosidade. Então, quando você me convidou para a gente falar um pouco de curiosidade também, eu fiquei muito feliz, porque é realmente um grande motor na minha vida isso. Perfeito, e adicionaria ainda que no meu processo, junto com essa questão de viagem e tal, acredito que para você pode ser também esse lugar, que é o lugar, a curiosidade ela nos coloca muito nesse lugar da experimentação. Eu sempre fui muito curiosa, mas eu sempre fui muito não vou dizer conservadora, mas eu tinha muitas limitações naquilo que eu podia ou não podia fazer da minha vida. E aí, quando eu comecei a me colocar nesse lugar de curiosidade, peraí, deixa eu descobrir mais sobre isso, como eu me sinto de fato fazendo isso, para ver se eu posso, se eu não posso, ou se ressoa, ou se não ressoa de verdade, muito mais do que poder ou não. Então, a curiosidade, ela coloca, e eu acredito que para nós viajantes, nos coloca muito nesse lugar da experimentação, porque no fim das contas, aquilo que a gente é curiosa para fazer, só se manifesta ou não se a gente for e fazer, né? For e fizer mesmo. Então, a curiosidade, ela é esse lugar da experimentação e a viagem, não só viagens externas, mas viagens internas também, ela vai nos guiando para partes nossas que talvez sempre existiram, mas que a gente ainda não descobriu esse lugar muito da descoberta, da experimentação, do peraí, deixa eu ver. E imagina, se você não tivesse ouvido essa tua curiosidade, não estaria aí hoje, como você está falando, que é uma coisa que eu sempre quis. Então, aquela coisa também que fica ali na nossa mente sempre, né? Martelando e nos convidando. Então, muito bonito você falar desse lugar da curiosidade que te leva para a manifestação daquilo que você quer. Então, a curiosidade ela vai estar associada à experimentação junto com o sonho também, junto com esse lugar, né? Muito, muito bonito. E qual que é a sua relação com a criatividade? O que você faz para nutrir a criatividade no seu dia? Porque está totalmente relacionado, na minha visão, a curiosidade com a criatividade, né? É quando a gente experimenta, outras coisas surgem desse lugar. E eu queria saber como que é para você, como você se relaciona no seu dia a dia com ela, como você nutre. Massa. Olha, eu acho super também que a curiosidade está conectada mesmo com a criatividade. E eu acredito que eu nutra muito a minha criatividade, porque assim, eu não me considerava uma criança criativa, eu nunca fui instigada, né, a ser criativa, a trabalhar a criatividade de certa forma.
a minha infância ela não foi muito pautada nessa ideia de que eu pudesse ter criatividade. E foi a partir do momento que eu comecei a me movimentar que eu comecei a me inspirar muito com o mundo. Então, eu acho que o que nutre a minha criatividade, o que me ensinou que é possível, sim, que eu sou criativa e que é possível trabalhar a criatividade, foi realmente viajar, foi realmente me movimentar. E hoje eu consigo nutrir isso ainda no movimento, mas às vezes de uma forma pequena. Então eu gosto muito de quando eu chego numa cidade, né? Eu saio para dar um rolê, um primeiro rolê assim sozinha, e daí eu fico na praça, olhando a vida acontecer, eu começo a perceber as cores do lugar, eu começo a perceber como as pessoas se comportam ali, como as crianças brincam, o que que passa, o que que não passa. E eu acho que isso me coloca num lugar de curiosa, de me abrir a possibilidades e essa abertura de possibilidades de novas vidas, novos jeitos de viver, novas cores, novos formatos ali dentro da cidade, num rolê muito pequeno que eu estou fazendo ali, sentar na praça e ficar observando, me inspira num lugar em que eu preciso passar isso para o mundo também. E aí nascem os textos, nascem os conteúdos, nascem diversas coisas também que não vão para a internet, né? Mas de certa forma a gente trabalha o nosso lado criativo. E eu acho que isso vem muito do movimento mesmo e de me inspirar com o mundo. Eu me inspiro muito com o mundo e isso ativa a minha criatividade. Maravilhoso, e é muito interessante falar sobre isso, porque para quem não está aqui lendo, quem vai ler essa edição e para quem está assistindo, quem está escutando, é importante lembrar que todos esses movimentos que a gente faz como viajante quando a gente está em outro lugar é possível de fazer quando você não está viajando também. Então, para qualquer pessoa que esteja agora acessando, é importante lembrar que a criatividade ela vem exatamente como você falou, do movimento, não necessariamente de um movimento muito que você tenha que pegar um avião para fazer esse movimento. Você pode fazer esse movimento da cidade que você está, dentro da onde você trabalha. É um movimento de ter esse olhar curioso, como você disse, de olhar a praça. Às vezes eu estou aqui tomando café da manhã com a minha família, ou mesmo quando eu acordo mais cedo que eu estou sozinha, eu estou observando desse lugar de como você na praça, e eu estou como se eu estivesse numa praça, observando ao redor, observando o que está acontecendo, os sons, observando como eu estou me sentindo, observando o lugar que eu estou, às vezes na minha própria casa, coisas que eu nunca parei para olhar. Então, a criatividade, a inspiração, ela também vem muito desse lugar, e quando a gente está viajando, momentos assim que eu vivi maravilhosos interiores, principalmente, e que não tinham nada a ver com a minha vida online, vamos dizer assim, aquilo que eu mostro, ocorreram desse lugar de cotidiano mesmo, de dia a dia, do pequeno, do pequeno. Então, lembrar que a criatividade ela é cultivada no pequenininho. Eu achei muito bonito você falar disso, de ir para a praça e olhar as crianças, e olhar as pessoas, e olhar o lugar, porque isso até aqui em Floripa, eu nasci em Floripa, e quantas coisas eu ainda não conheço daqui. Quantas vezes das duas formas, ou eu não conheço muitas coisas que podem trazer a minha criatividade à tona, ou que eu consegui fazer só porque eu me coloquei em movimento na minha cidade, fazendo as mesmas coisas dentro da minha rotina. Então, a criatividade, no fim, ela é um cultivo, né? Daquilo dos movimentos que a gente faz, independente daquilo que está acontecendo na nossa vida e de onde a gente está, e que a viagem, ela acontece de uma maneira muito bonita, muitas vezes, não quando você está no passeio grandioso, né, vendo um ponto turístico, ou enfim, fazendo uma trilha super especial, ou subindo uma montanha, ou vendo uma paisagem muito diferente, que a viagem nos dá essa oportunidade, mas não só, também. Então, achei incrível você trazer esse lugar do pequeno mesmo, sabe, do olhar que é um olhar do cotidiano e do dia a dia. Muito E das pessoas, né, Paty? Porque eu acho que, às vezes, quando a gente começa a falar sobre viagem e como os lugares inspiram, a gente sempre pensa muito
nessas belezas, né, da terra, da natureza, mas eu acho que as pessoas, a vida, né, ali, a vida acontecendo no normal, no dia a dia, é muito inspirador, é muito bonito. E é como você falou, a gente pode fazer isso em qualquer lugar, né, não precisa necessariamente pegar um avião ou, sei lá, viajar muito para isso. Perfeito, é isso. E quais escolhas ou práticas ou rituais que te ajudam a viver hoje num lugar de mais leveza, de prazer, de presença? Porque o que a gente tem passado há alguns anos e cada vez se intensifica mais é essa revolução tecnológica toda, que às vezes tira da gente esse lugar de leveza, a gente se sente atrasada, a gente se compara, a gente está num lugar desprazeroso porque a gente está se sentindo sempre para trás, inadequada, ou que está faltando alguma coisa. Abre lá um Instagram e vê várias fotos e ver que as pessoas estão fazendo as coisas, mesmo que a gente se lembre de que é um recorte da vida da pessoa e que nem toda a vida é assim, isso causa um impacto, e mesmo a revolução tecnológica que tem mudado os nossos trabalhos, a forma que a gente se comunica, as nossas relações, a nossa relação com a vida, com o mundo. Então, o que te ajuda, que rituais, que práticas no dia a dia, que coisas que você faz que te ajudam a estar nesse lugar mais leve, prazeroso e presente na tua experiência? Nossa, eu acho que isso é uma pauta tão importante. E eu estou realmente vivendo um momento em que isso tem sido tema de terapia para mim o tempo todo, e eu acho que para muitas de nós, né? Porque realmente essa pressa da internet e do online, da revolução tecnológica, ela tira um pouco a gente, um pouco e muito, às vezes, um pouco da presença, né? Um pouco muito do presente. E aí a gente deixa de conseguir ter tempo realmente para olhar essas coisas que a gente, inclusive, estava falando, né? De sentar numa praça e olhar e observar e se colocar no lugar de observadora. Então, assim, eu acho que hoje eu estou tentando, em cada lugar, como eu sou nômade, né? Então, eu tenho esse movimento de que cada lugar eu tenho uma rotina específica, né? Apesar de eu ter minhas coisas inegociáveis, eu acho que cada lugar eu vou aprendendo a ter uma rotina específica. Então, eu estou tentando hoje não ter tanta pressa quanto eu sei que eu tenho por conta da vida que eu levo, do meu trabalho, da internet. Eu acho que os rituais que hoje me ajudam muito é de fato fazer esse movimento de ver a vida acontecendo, de me colocar no lugar de observadora. Então, quando eu saio do lugar de ação, que a gente está o tempo inteiro nesse lugar de ação, mas eu vou, eu faço, eu escrevo, eu produzo, eu trabalho. Quando a gente sai desse lugar e se coloca no lugar de observador, eu acredito, pelo menos para mim, isso já é um ritual muito grande, assim, que me traz bastante leveza e me ajuda bastante nesses movimentos. Hoje em dia, acho que a atividade física também tem me ajudado muito. Então, essa energia toda que a gente acaba acumulando, porque a gente está o tempo inteiro na tela, e no mental, né? E ali fazendo, e acontecendo. Eu acho que movimentar o corpo ajuda bastante, tem me ajudado bastante a trazer mais leveza para o meu dia a dia. E a escrita, que é algo que eu estou tentando trabalhar muito no sentido de não escrever apenas para passar para o mundo, né? Então, eu acabo que eu escrevo bastante, e aí o que eu escrevo, eu falo, poxa, eu queria muito passar essa ideia também para outras pessoas, aí isso vira um conteúdo que não está errado, mas eu queria também escrever para mim, como eu fazia antigamente. Eu era uma adolescente, uma criança que escrevia muito e escrevia para mim. E eu sinto falta de ter esse lugar de ter um ritual para mim. Então, eu estou tentando resgatar isso para a escrita também.
Que lindo. E já quero colocar aqui, deixar um convite para quem não escreve, que está acessando essa nossa conversa agora, para fazer esse exercício, porque a escrita é um ordenador. Ordena a gente, a escrita, como ela não julga, a gente pode ser quem a gente quiser, pode falar tudo que a gente não gosta na gente, os perrengues que a gente está passando, no sentido de, às vezes, tem coisas, pelo menos acontece comigo, tem coisas tão que eu já entendi tanto na minha mente, sabe? Mas eu ainda não consigo fazer diferente, eu ainda não consigo agir de uma maneira diferente, ainda vem muitas vezes, e aí acontece de eu fazer alguma coisa que ainda é que eu já entendi na minha mente, mas eu ainda não consigo fazer diferente e ir para esse lugar de julgamento. E quando você está na escrita, você pode aprofundar nisso, você pode, mas por que eu tô repetindo que em mim ainda sente a necessidade de agir dessa forma? Então, a escrita, ela vai desenosando muitas coisas e vai trazendo muita clareza, onde você não tem um resultado, ela não precisa ter um resultado, e ela ajuda a gente a se ordenar desse lugar de só colocar no papel, e automaticamente quando você vai colocando no papel, você sai da mente e consegue fazer o que eu chamo de processamento de dados, né? Porque a gente começa a acessar um monte de coisa, aí entende um monte de coisa na mente, porque você lê um livro de autoconhecimento, ou você assiste um vídeo, e aquilo ali vai movendo em você algumas compreensões. Só que essas compreensões podem ser inicialmente mentais e tá tudo certo. Nossa, isso aqui fez todo sentido. Por que às vezes a gente vai numa palestra ou assiste alguma coisa ou qualquer coisa? Nossa, isso aqui fez todo sentido. No outro dia tá a mesma coisa. Igualzinho. Por quê? Porque você ainda não sabe fazer diferente. Você ainda não sabe. E aí, esse passinho a passinho, esse lugar seguro, vamos dizer assim, da escrita, ele vai ajudando a gente a conseguir compreender o porquê que isso ainda não acontece e até nos ensinar a agir de uma determinada forma que nós gostaríamos e ainda não conseguimos. Então, muito legal você trazer essa coisa da escrita, porque de fato, assim, ela é para quem, principalmente para quem está assistindo e não escreve como trabalho, não faz parte do seu trabalho escrever. Colocar isso na rotina, realmente, assim, para mim também é uma das práticas que sim, sinto falta também, por ser algo do meu trabalho, eu acabo levando para o conteúdo, mas que me ordena muito quando eu sento num domingo de manhã, assim, com meu café só para escrever, entre aspas, baboseira, tipo, tudo que vem, Só jogar, né? Sem nada, tô com raiva disso, tô com tristeza disso, tô me sentindo sozinha, ou tô isso, ou tô aquilo, e aí começar a ter essas conversas consigo mesma. O meu astrólogo fala que é tipo tomar um café com cuca com aquilo que tá rolando, sentar com essa galera que tá dentro da gente, que às vezes não tem as respostas ainda porque estão se brigando, porque eu sinto que a gente tem muitas de nós dentro da gente, e aí sentar com elas para tomar um café com cuca através da escrita. Então, ajuda muito. Muito legal. E o que você faz quando você sente que algo trava, assim, na sua vida, no seu trabalho, no seu processo criativo, nas ideias ou no seu próprio... no seu movimento, no movimento dos seus projetos, nos seus sonhos, travou, assim, nossa, travei. O que você faz normalmente para conseguir entrar num lugar de fluxo de novo? Nossa, eu acho essa pergunta muito interessante, porque eu poucas vezes sinto que as coisas travam na minha vida. Às vezes eu sinto mais caos, tipo, muitas coisas acontecendo, e aí eu falo, caramba, eu preciso ordenar isso de alguma forma, porque tem muitas coisas acontecendo, do que de fato travar. E eu acho que isso está muito ligado ao movimento, né? O fato da gente viver se movimentando acaba que as coisas não vão travando, né? Mas, obviamente, que tem momentos que a gente está mais de um jeito, momentos que a gente está mais de outro, né? Às vezes a criatividade está um pouco mais travada, e aí uma coisa que eu tento pensar é que talvez a vida, ou o meu corpo, ou os meus sentimentos estão me pedindo para fazer outro movimento. Então, se eu sinto que uma coisa está um tanto travada, é porque talvez não seja a hora dessa coisa agora. Por mais que eu queira insistir, eu acho que precisa, eu me coloco num lugar mais de... Não seria resignação,
frustração, porque eu e vou agir para outro lugar, né? Mas assim, de entender, de compreensão, de acolhimento, de que eu preciso ir para outro caminho. Então, às vezes eu sinto, poxa, a minha escrita está travada, ou a minha criatividade para produção de conteúdo está travada, é porque talvez eu esteja num momento ali, num período que eu preciso fazer outras coisas, às vezes coisas burocráticas, às vezes estruturar alguma coisa na minha vida que está muito desordenado e não e por conta disso eu não consigo focar em outra coisa, ou a minha criatividade não consegue fluir. Então, o que eu faço quando eu percebo que algo está mais travado é buscar entender qual o outro caminho que eu posso seguir, ou que a vida está pedindo para que eu siga agora. É mais ou menos por aí. Porque Perfeito. senão eu sinto que, tipo, eu vou ficar procurando explicações ali e tentando e vários processos para uma coisa que talvez não seja o momento dessa coisa, né? Então, tem que focar assim. Perfeito, perfeito. Olha, quantas vezes eu já fiz esse movimento, eu achei incrível e tento fazer isso hoje em dia, mas quando eu tô, às vezes, no automático, meio inconsciente, eu não entendi que eu tô travada em alguma coisa, fico tentando resolver. Resolver o negócio. Não, tô travado, vamos resolver, vamos aprofundar e vamos mergulhar aqui no negócio. E aí, quando mergulha, aí mesmo é que não consegue sair, sabe assim? Ah, não, peraí, eu tenho muitas ferramentas, é importante falar isso, porque tenho ferramentas, sou terapeuta, eu sempre vou para esse lugar. Daí depois eu falo, Patrícia, você não é terapeuta sempre, nega, não é assim. Porque é isso, eu tenho um monte de ferramentas, eu aprendi muitas coisas, eu tô sempre aprendendo ferramentas, eu tô sempre aprendendo recursos novos para conseguir trazer um lugar sempre de fluxo, um lugar de um movimento mais saudável e tal. E aí eu falo, não, então tá, eu travei, vamos resolver esse negócio aqui. E a resolução, muitas vezes, é exatamente no que você falou. Não é momento de fazer isso agora. Não é momento, é outro movimento que eu preciso fazer. Então, para quem está escutando agora, lembrar de que às vezes não exige conclusão, não exige aprofundamento, não exige mergulho, não exige nada disso, só exige você, tudo bem, não é agora, sabe? E aí depois você está lavando uma louça, o negócio... E aí surge. E acho que a vida ela tem muitos caminhos, né? E aí, às vezes, a gente fica muito focado em um lugar só, uma direção só, um momento só, a gente acha que a gente tem que fazer aquilo naquela hora, e a gente esquece que a vida ela tem imensas, infinitas possibilidades, né? E isso é bem bonito, porque com isso, fluindo com esses caminhos, com essa vida, né, a gente vai entendendo que a gente pode travar aqui, talvez porque o outro caminho esteja mais interessante para a gente nesse momento. E assim vai. Exatamente. Uma coisa é algo que a gente não está querendo olhar. Isso é uma coisa. E é totalmente diferente. Se a gente sabe que nós somos pessoas, né? Ou você está num momento ali, se perguntar é sempre importante. Tá, eu não estou querendo olhar para isso, por isso que eu estou travada. Tem alguma coisa que eu estou talvez me sabotando, ou me bloqueando, ou alguma coisa assim, porque a gente sabe tá na preguiça aguda, quando tá na procrastinação, a gente Tá sabe. se sabotando super. Tem alguma coisa É. super importante para nascer no mundo e fica se sabotando. A gente sente, né? A gente sente. Super, e se permitir quando não é, sabe? Se permitir quando não é e mudar mesmo. Adorei, adorei. E o que você tem aprendido com o tempo? Porque eu sinto que o lugar da criatividade, da curiosidade, ele nos coloca para aprender sobre o tempo, para se relacionar com o tempo, das coisas, da vida, com o nosso próprio tempo. Então, eu queria saber como é que qual tem sido o teu aprendizado com o tempo e o seu tempo de criação, o seu ritmo, quando você sabe que é hora de seguir ou de parar. Então, qual que é essa sua relação com o tempo? Olha, eu estou num processo muito grande, porque eu senti que nos últimos meses, talvez, eu tenho tido muita pressa de tudo. E é muito doido, porque você vai seguindo a vida com muita pressa, tudo começa a ficar muito imediato, e como a gente já falou, né, a internet tem bastante culpa no recorre disso.
Mas a gente vai seguindo a vida no imediato, no imediatismo, e a gente vai esquecendo que a gente precisa de um tempo que não dá para enxergar mais na sociedade que a gente vive, só que a gente precisa buscar, a gente precisa voltar. Então, eu estou num movimento muito de resgate desse tempo, de resgate de um tempo mais natural, e eu acho que isso acaba se alinhando muito com o meu trabalho também como astróloga, então essa busca de um ciclo, né, de um resgate aí mais natural, de um tempo mais natural, de sentir tédio, coisas que a gente não sente, né? Outro dia eu estava refletindo, cara, há anos eu não sinto tédio, porque ou eu estou me movimentando muito, ou eu estou com a cara na tela. Então, assim, e tédio é importante, porque é a partir desse lugar de vazio que a gente consegue criar, que as coisas conseguem chegar na nossa vida também. Então, eu acho que esse movimento de resgate é o que tem passado assim, na minha vida agora. E é uma pauta bem importante, inclusive, para mim nesse momento. Perfeito, perfeito. Eu gostaria de complementar que você falou do tédio, do vazio e tudo mais, é muito isso. Eu fui casada por 12 anos e quando eu me separei, eu entrei em contato com muitas coisas que eu não tinha entrado em contato antes, porque é algo muito que fez parte da estrutura mesmo da minha vida, saiu da minha vida, e aí quando aquilo saiu, outras coisas que eu não estava dando atenção vieram todas para a superfície, porque agora eu tinha aquele espaço para olhar que eu não tinha antes, ou que eu não estava me dando, não estava conseguindo enxergar e tudo mais. E várias coisas delas foram desconfortáveis, porque quando a gente tem uma ruptura muito grande na vida, muitas coisas vêm para a superfície para você olhar, e são coisas que você precisa alinhar, ajustar, e essas sensações todas novas geram muito desconforto. Então, você vai passar pelo processo de luto, você vai passar por tristezas, você vai passar por processo de solidão, você vai passar por muitas coisas que você ainda não sabe lidar e você quer resolver. E aí eu fui para terapeuta de novo, não, vamos mergulhar, vamos resolver isso aqui. E aí o que aconteceu é que eu consegui me relacionar com uma frase que muita gente a gente vê em todos os lugares, eu já tive muito ranço dessa frase, mas que fala que o tempo cura, ou que o tempo passa, né? Que tem que dar um tempo, que tudo mais. Tem várias formas de falar sobre isso, mas eu falava, não, tipo, eu quero resolver, eu tô aqui querendo resolver, por que o negócio não anda, sabe? Eu quero sair dessa tristeza, eu quero sair dessa solidão, eu não quero mais sentir essa raiva que eu tô sentindo de não ter feito coisas diferentes, ou enfim, de tudo que eu tava sentindo, eu queria sair daquilo para ontem. Falei, não, eu tô entendendo na minha cabeça o que aconteceu, eu aceito, tá tudo bem, vamos lá, mas eu não quero me sentir assim mais. E de fato o tempo cura. Se eu for pensar na pessoa que eu sou hoje, 4 anos depois, quase 5 depois dessa separação, eu não iria conseguir fazer o que eu fiz nesses 5 anos internamente no tempo que eu gostaria. Então, esse entendimento do vazio que você falou, que eu sentia um vazio absurdo e eu não conseguia lidar com esse vazio, ele me dava era um desconforto, assim, que eu falava, não, eu não quero, e aí eu comecei a preencher com outras coisas, que também não deu certo, preenchia meu tempo inteiro, então, essa coisa do tempo, ela é um lugar de resgate, como você mesma disse, e um lugar de que a gente tem que sustentar, porque, como você falou, o mundo, ele não pede que você pare para processar seus sentimentos, para entender os seus projetos, os seus sonhos, as coisas que você quer realizar dentro do tempo do seu corpo, do seu ritmo, da forma que você funciona, né? Então, essa relação com o tempo, ela é muito única, muito individual, no sentido de ser algo que vai ser diferente para todo mundo. E aí eu queria adicionar uma perguntinha que não estava aqui, mas dessa questão em relação a essa questão do tempo, que
que é o entendimento, que aí é uma pergunta que eu tenho, que é de curiosidade, mas eu acredito que muita gente vai ter também, que é o entendimento dos próprios processos astrológicos, assim, né? E de como o entendimento das suas características que vem desse lugar de você olhar mais para si mesma do ponto de vista astrológico, do quanto isso leva tempo. Eu comecei a estudar sobre astrologia há muitos anos atrás, eu ainda entendo muito pouco, mas hoje eu percebo que coisas que eu estudei lá no início, sobre o meu próprio mapa, sobre coisas que puderam me ajudar a me entender o que eu precisava, as minhas necessidades, muitas das minhas necessidades eu entendi a partir do meu mapa astral e de outros mapas que eu fiz também. Então, como o tempo nos ajuda a compreender todos esses processos e como que é para você em compreender os movimentos astrológicos e como a gente de acordo com a astrologia, em relação ao tempo. Eu acho que a astrologia ela está 100% conectada com o tempo mesmo, para a gente entender ciclos da nossa vida, tanto individualmente quanto coletivamente, né? Ciclos da humanidade. E a astrologia, ela tem uma coisa muito interessante que quase ninguém olha quando está estudando ou quando faz um mapa astral, uma consulta, que é o fato de que quando a gente precisa de tempo para a gente estudar um posicionamento astrológico, porque, por exemplo, a gente tem, né, vários arquétipos planetários. Aí vamos falar aqui de Urano. Urano é um planeta super diferentão, ele tem um arquétipo revolucionário, só que a gente só aprendeu sobre Urano porque a gente observou o que aconteceu no passado quando Urano estava em determinado posicionamento. Então, várias vezes que Urano estava em determinado posicionamento, aconteciam determinadas coisas. E aí, por acontecer essas determinadas coisas, né, de uma maneira coletiva, a gente consegue entender o processo desse planeta, né, no nosso campo individual também. Então, a gente tem uma pressa tão grande quando a gente pensa em astrologia, de, por exemplo, prever, né, o que vai acontecer daqui a uns anos, ou prever esses ciclos que a gente está vivendo agora, ou entender a nossa revolução solar, que é o mapa do ano, né, que a gente está vivendo, e a gente quer tudo tão imediatamente, ou então a gente já quer olhar para frente, né, para entender o que vai acontecer lá na frente, que a gente esquece que o estudo astrológico é um estudo do passado. Então, isso acontece individualmente no nosso processo de estudo dos nossos próprios mapas também. Então, é muito mais fácil a gente compreender o nosso mapa astral quando a gente estuda algumas vezes dele e quando a gente está até mais madura, porque o nosso olhar para isso é muito diferente, porque a gente já vai ter vivido algumas coisas, já vai ter agido de algumas formas que coincidem com aquela questão que a gente está vendo no nosso mapa. Então, eu acredito que a astrologia ela é mais um movimento de olhando o passado para a gente compreender o nosso presente, e para isso a gente precisa de paciência, para isso a gente precisa de maturidade de tempo, né, para poder ter vivido algumas coisas, do que como muitas vezes as pessoas utilizam a astrologia como uma ferramenta de predição, de buscar o que vai acontecer daqui a um tempo, ou de sair correndo pelo mundo atrás da linha astrocartográfica que você vai encontrar o amor, ou coisa do tipo, sabe? Então, eu acho que é um movimento muito de investigação, de reconhecimento, de olhar para trás. E a vida funciona assim, né? A gente aprende as coisas porque a gente viveu coisas parecidas e por padrões de repetição, a gente vai aprendendo e vai modificando quando a gente está pronto para isso. Então, essa relação com um tempo natural, com um tempo que é demorado para essa sociedade que a gente vive, é a relação astrológica.
Perfeito, perfeito. E com certeza concordo. Por exemplo, um exemplo muito básico, assim, eu tenho lua em Capricórnio quando eu aprendi sobre o meu mapa, e fiz cursos também de produtividade, de olhar para a estruturação da minha vida de acordo com o que me influencia astrologicamente, vamos dizer assim, eu lembro que eu olhar para as minhas necessidades, considerando as características de Capricórnio, era muito importante, porque a Lua fala muito desse lugar né? Quais são as minhas necessidades, o que me nutre, né? nutre. E assim, gente, o que me nutre hoje, o que me nutre há 5 anos atrás, né? Então, quando você fala da relação com o passado, total. Então, por quê? Porque está relacionado muito às nossas crenças. Eu vou olhar para o meu mapa, se eu fizer uma consulta com você hoje, eu fizer daqui a 5 anos a mesma consulta, vai ser completamente diferente, porque eu vou interpretar de acordo com o que eu acredito sobre o mundo, sobre a minha visão de mundo e a minha visão sobre mim, vai ser muito determinante para os movimentos que eu vou fazer a partir dessa informação que eu recebi. Então, por isso que eu achei incrível você falar desse olhar para o passado, porque quando você vai olhando e vai, né, colocando essas camadas em cima, tá, mas eu sou outra pessoa, eu era outra pessoa antes, agora eu sou outra, e como é que eu entendo as minhas necessidades hoje? Como é que eu entendo o que é nutrição também, né? O que eu entendo de nutrição? Às vezes, antes eu olhava muito mais para um autocuidado de passar um hidratante depois do banho, vai saber. E hoje eu entendo que o autocuidado faz parte da minha nutrição, mas que, nossa, nutrição emocional ali vai além de uma coisa física. Eu tenho uma nutrição emocional, eu tenho uma nutrição mental, eu tenho uma nutrição espiritual, e olhar para todos esses lugares acontece ao longo do tempo e também se aprofunda e traz outras camadas ao longo do tempo. Então, tem essa tranquilidade, né? E, bom, o que tem te deixado mais animada nesse momento? O que você tem assim, nossa, isso aqui tá me fazendo, tá me ativando curiosidade, tá me deixando feliz, eu tô amando fazer isso, ou tô muito curiosa para acessar alguma coisa. O que tá mais te deixando animada nesse momento? Eu acho que hoje é estar numa cidade coloridíssima. Isso está me deixando muito animada, porque eu estava no movimento muito. Eu já estava há um ano fora do Brasil, e aí eu comecei naquela sensação de: meu Deus, eu preciso voltar para casa, eu não aguento mais, eu estou com saudade do Brasil, de tudo do Brasil. E aí eu estava num lugar muito cansado, assim, muito exausta de movimento. Só que foi exatamente ter vindo para cá num lugar com muita vida que me reanimou, me acendeu muitas coisas. E agora eu tô obcecada por me emocionar com esse lugar que eu tô agora, sabe? E eu acho que isso tá me animando muito nesse momento. Os projetos também do meu trabalho estão me animando muito, porque eu estou passando por uma mudança, algumas transformações ali no meu formato de trabalho. Então, isso está me animando muito também, mas eu acho que nesse momento, agora é estar nessa cidade cheia de vida. Nossa, muito para mim funciona muito isso também. E se tem uma coisa que me anima, e já fazendo mais um convite além da escrita para quem está aqui lendo, escutando, se colocar nesses lugares diferentes também, no sentido de coisas que você nunca viu mesmo, coisas que você não acessou, coisas que você às vezes tem vontade, mas né, deixou para trás, que está na gavetinha. Tudo isso faz com que a gente tenha esse olhar também mais aberto e mais inspirador também. Funciona muito para mim também, quando eu estou em algum lugar, eu faço igual você também. Eu cheguei no lugar, praticamente larguei as malas, eu já saio para ver o que rola. É um rolê, aqueles rolês sem GPS, né? Você vai só caminhandinho. Né? Aí quando vê conhecer alguém, começa a contar sobre a cidade e tal, e isso é muito, muito incrível. Muito legal ter trazido essa pauta. Bom, agora eu vou fazer uma rapidinha, que é responda rápido, e aí você responde com a primeira coisa que vier na sua cabeça sem pensar. Ai, meu Deus. Primeiro que te lembra de quem você é. Um cheiro. Ai, café. Muito bom. Uma paisagem que te inspira. Praia. Praia, muito bem. Uma pessoa que atravessou com a sua arte
ou com a sua palavra? Pode ser ultimamente, ou que você sempre, quando entra em contato, assim, nossa, isso aqui. Nossa, é muito difícil. Isso é, ó, eu tá vindo na minha cabeça uma pessoa que eu me inspiro muito e que é minha amiga, que é a Lana. E ela tem uma newsletter muito linda e ela me atravessa muito com as palavras dela. Então, acho que vou lembrar dela agora. Legal, vou colocar, inclusive, na edição o Substack dela. Eu amo também a newsletter dela. É a Lana Sanches, não é? Isso, ela mesmo. Legal, Cartão postal. Nossa, ela é legal. muito inspiradora. Vou colocar, vou colocar. O que mais te tira do sério? Nossa, acho que barulho, meu Deus do céu. Assim, Nossa Senhora. Isso para mim é muito engraçado, porque eu adoro cidades barulhentas, mas me tira muito do sério o barulho. eu imagino que para mim também acontece, porque bagunça minha energia, eu sinto assim. Eu gosto, mas Uhum. tá uma bagunçada, assim. É. Uma música que te reorganiza. Olha, eu não sou muito de música. Isso é bem estranho, porque a É, maioria das pessoas são de música. Eu não sou muito de música, mas uma música. Ai, nossa, eu não sei te responder isso. fica um convite, então, para se Cara, conectar vai com a ficar no música. ar para eu lembrar de uma música que me reorganiza, porque eu não consigo lembrar de uma específica. Difícil essa Tranquilo, pergunta, porque eu não sou muito da música. tranquilo. Algo que você fazia quando criança e que você tem vontade de resgatar. Acho que até você já respondeu, hein? Que foi É, a escrever para você. escrever para mim, com certeza. E eu acho que uma coisa que me conecta muito na vida quando eu era criança, eu gostava muito de dinossauro, eu queria ser arqueóloga. E hoje meu trabalho não tem nada a ver com isso, mas tem a ver porque eu me Sim, sinto muito curiosa e eu gosto muito do antigo, dos povos antigos. Então eu me sinto resgatando isso enquanto pessoa que trabalha com cosmovisões do céu. ai, me veio para você ter um dinossauro de amuleto, Quero, né? vou Deixar procurar. na mochila como um super amuleto, assim. Para não esquecer das minhas buscas, com certeza. Exato, exato. É, a última coisa que te fez chorar. Que me fez chorar. Nossa, eu choro demais. Por qualquer coisa. Eu tô tentando lembrar aqui, tipo, porque eu choro por qualquer coisa. E eu acho que a última vez que eu chorei foi. Peraí, só um minutinho, que eu tô tentando acessar aqui rapidamente. O que me fez chorar a última vez? Mas eu acho que foi uma conversa que eu estava tendo com meu namorado e uma conversa sobre futuro e passado e sobre tudo que a gente tem vivido de intenso nessa vida. E isso me fez chorar, mas não de uma forma ruim, de uma Uhum, forma emocionada mesmo, sim, sabe? sim. Ai, que lindo, que lindo. E a última coisa que te fez gargalhar? Nossa, a última coisa que me fez gargalhar foi um rolê que eu tive ontem dentro da minha casa, no Airbnb que a gente tá, com uma amiga muito querida que é viajante também. Ela foi lá e a gente comeu lasanha e ficou bebendo vinho até as 4 da manhã e a gente gargalhou muito. Ai, que delícia! Coisa boa. Um costume seu que ninguém entenderia, mas que você ama. Aquelas coisas Um assim, costume. bem tipo, Um costume. esquisitona. O esquisito às vezes para os outros, pra gente não é. Que difícil. Eu não sei. Um costume meu que ia ser esquisito para os outros. Ah, eu tenho, eu tenho mania de que quando eu chego numa casa, como eu troco de casa muito, a primeira coisa que eu preciso fazer para me sentir em casa é pegar meu necessaire e colocar meu creme na pia, assim. E aí lá eu me sinto como se eu estivesse já num lar novo. E aí às vezes eu falo isso para as pessoas, falam, nossa, um creme na pia, tipo, tá doida, garota?
sabe? Mas é uma coisa que me faz falar, cara, agora isso aqui é minha casa, por um mês, uma semana, não importa, mas esse lugar é minha casa. Adoro! Não, eu adoro. Eu fiz essa pergunta porque é umas coisas bem específicas, assim, eu acho incrível. Sim. E se a sua curiosidade tivesse uma cor, que cor que ela teria? Laranja. Lindo. Bom, se você pudesse, agora acabamos a rapidinha, uma pergunta de encerramento. Se você pudesse plantar uma centelha de coragem no coração de quem está te ouvindo, ou quem está lendo, enfim, o que que você diria para essa mulher ou esse homem, enfim? Hum. Eu acho que eu diria para caminhar, caminhar, para caminhar para poder se abrir a possibilidades. Eu acho que não tem nada mais bonito e curioso e abridor de possibilidades do que a gente caminhar, a gente agir, mesmo com medo, mesmo com incertezas. Eu acho que ir é o que eu indicaria como boa sagitariana que sou. Vá. Concordo 100%, assino embaixo, acho que é isso aí. Eu acho que é, qualquer movimento que a gente faça, por menor que seja, sempre vai trazer alguma coisa, né? Tem. Sempre vai trazer alguma coisa, sempre vai expandir. E, de fato, nós não fomos feitos, estava ainda escutando, estou fazendo um desafio de meditação agora, e o facilitador hoje estava falando, nós não fomos criados para ficar sentados, né? Ele estava falando do quanto a gente fica tenso e fica duro e fica por causa dessa coisa da gente estar sempre sentado, não ter o movimento. Então, a gente sempre imagina, lá nos primórdios, a gente saía para caçar, saía para fazer tudo. Tem que acender a fogueira, tem que caçar, tem que fazer a comida, tem que isso, tem que montar a casa. E aí se mudava sempre de lugar para ir para os lugares onde tinha mais comida, onde tinha água fresca e tudo mais. E aí a gente estava pouco sentado, sentava muito pouco. Então, e agora a gente passa, às vezes, a maior parte do nosso tempo sentado na frente de um computador ou, né, no sofá, enfim, nos nossos trabalhos, etc. Adorei, adorei. E, bom, gostaria agora que você trouxesse um pouquinho de como as pessoas te encontram, enfim, newsletter, Instagram, a gente vai deixar, eu vou deixar na edição também, no YouTube, no Spotify, todos os links para os teus contatos e tudo mais, mas como as pessoas te encontram, quais projetos que estão acontecendo, o que que você oferece hoje para as pessoas, como é que elas se conectam com você? Massa. Eu acho que o maior canal hoje em dia que as pessoas podem me encontrar é o Instagram, apesar de eu estar num super movimento de migrar, né, para outros canais, mas eu acho que no Instagram ainda é um lugar que eu consigo passar um pouco mais, tanto do meu trabalho, né, como astróloga locacional, mas também da minha vida, das minhas viagens. Eu acho que é um lugar que eu ainda consigo passar. Eu tenho duas newsletters, eu tenho uma no Substack que eu, infelizmente, tenho escrito muito pouco, que é a Raízes, e eu tenho também uma news do Asas e Raízes, que é a minha empresa de astrologia, tá? O meu Instagram é Asas e Raízes Underline, tenho também um site e também tenho um blog, e eu adoro escrever muitas coisas nesse blog relacionadas à astrologia, a viagens, a autoconhecimento, a espiritualidade decolonial. Então, eu acho que o blog também é bem legal. O site é Asas e Raízes Astrologia, e o blog está lá na primeira página. E acho que é isso. Perfeito. E para quem não conhece a astrocartografia, as técnicas que você utiliza e tudo mais, você poderia falar um pouquinho sobre? Porque eu, assim, depois que eu fiz o teu workshop, eu fiz um workshop com a Gabriela, para quem não sabe, no final do ano passado, porque eu sempre gostei de viajar, mas eu nunca fiz viagens intencionais nesse lugar de conectado com as técnicas astrológicas que falam sobre isso, porque eu não sabia mesmo. Quando eu fiquei sabendo, eu falei, uau, que é isso? Quero saber mais Que sobre. doideira! E quero saber mais sobre, e aí fiz o workshop e aplico, e tô sempre, quando eu vou fazer até passei um processão, que eu tava em Portugal quando eu ia passar meu aniversário, e eu não queria passar o meu aniversário em Portugal, porque o meu ascendente ia ser em câncer,
Eu já sou chorona. Eu falei, não, minha lua ia ser em câncer, minha lua. E aí Nossa. eu falei, meu Deus, não vai dar lua em câncer, não vou dar conta, eu já sou chorona pra caramba, não quero ir pra esse lugar. E não teve jeito, tipo, eu botava muitos lugares dentro de Portugal, botava Espanha, botava vários lugares, e todos os lugares, porque eu tinha que sair muito daquele lugar ali para não ser lua em câncer. E aí não deu, tô com a lua em câncer, mas para além disso, sobre a astrocartografia, sobre as técnicas que você trabalha, o quanto isso pode agregar, tá me agregando, então gostaria que você falasse um pouquinho também sobre. Ai, que massa, Paty. Fico feliz de saber que você está usando a técnica e que você Super. tá... Ai, que legal. Para quem não sabe, a astrocartografia é uma técnica dentro da astrologia locacional, que é uma grande área da astrologia que vai mexer com o movimento, na verdade. Então, a gente trabalha dentro dessa astrologia locacional a como a gente se transforma, né? Como a nossa vida muda através do movimento geográfico também, né? Então, quando a gente anda, caminha e a gente se movimenta, as coisas tendem a se transformar na nossa vida também. Isso pode ser benéfico, pode ser desafiador, enfim, né? Nada 100%, mas existem aí muitas possibilidades que a gente pode ativar através do movimento. E a astrocartografia é uma técnica que une o nosso mapa astral, o mapa natal, com o mapa do mundo, o mapa mundi. Então, a partir dessa fusão do nosso mapa com o mapa do mundo, a gente entende a nossa relação também com os lugares do mundo. Então, cada um de nós se relaciona de maneiras distintas com os lugares, tem experiências diferentes, ativa áreas da vida diferentes, dependendo aí da viagem que faz. E a astrocartografia faz com que a gente consiga compreender a nossa relação com esses lugares. Então, é tanto uma ferramenta realmente intencional para a gente escolher lugares para viajar ou para mudanças que tragam mais harmonia na nossa vida, ou que tragam processos que a gente está precisando viver, áreas da vida que a gente está precisando ativar, profissional, relacionamentos, criatividade, enfim, existe aí uma gama de possibilidades, mas também, além disso, que eu acho que é a minha parte preferida da astrocartografia, a gente consegue se entender no mundo com mais facilidade. Então, a gente consegue investigar, né, por que a gente está vivendo aquilo naquele lugar, quais são as sensações que a gente tem, como a gente pode se planejar numa próxima vez que a gente for para esse mesmo lugar, para harmonizar essas sensações. Então, é uma ferramenta bem investigativa, que ela é muito válida para viajantes, mas ela é muito válida para todas as pessoas, porque mesmo que você não viaje, você pode trabalhar de maneira remota esses lugares para ativar áreas da sua vida e dar uma guinada, uma caminhada mesmo. Perfeito, adoro, gente. E você oferece um mapa astrocartográfico hoje, e quais são mais os dentro dessa área que você trabalha, o que você oferece? Então, o Asas e Raízes ele está passando por uma super reestruturação. A gente tem um atendimento astrológico que ele é 100% voltado mesmo para quem deseja ter uma vida viajante ou já vive viajando, né? Então, esse atendimento astrológico, ele não é mais feito por mim, ele é feito por outras duas astrólogas, né, que são treinadas ali na nossa metodologia do Asas e Raízes. E eu ofereço cursos e oficinas, inclusive a gente vai dar a nossa última turma dessa oficina que você fez agora nesse mês. Agora é 16 e 17 de julho, e aí depois ela vai ter um outro formato, bem diferentão, mas nesse formato ao vivo, de trocas, a gente vai ter essa última, e eu tô super nostálgica, porque essa oficina, para mim, foi uma das coisas mais incríveis, assim, que eu consegui co-criar com outros viajantes, porque é um lugar de, mesmo quem não tem muito ali conhecimento astrológico, consegue aproveitar, absorver ideias e propostas para a sua viagem. Também é uma oficina bem acessível, então, assim, é o meu xodózinho. Ai, obrigada, obrigada. Bom, então gostaria de agradecer muito a tua abertura, gostaria de agradecer o teu tempo de estar aqui. Eu vou deixar todos os contatos também da Gabriela para quem se interessar.
As inscrições ainda estão abertas, né? Na Tá. verdade, vamos começar Vamos agora. Vamos começar. começar. Aham. Então tá bom. Uhum, só para eu compartilhar com as pessoas também. E, bom, agradecer muito, 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 muito. Obrigada pela tua disposição, pela tua abertura. Eu sinto que quando a gente está compartilhando e trocando, especialmente quando é desse lugar assim, que vai para além da escrita no sentido de as pessoas nos verem, é muito bonito, porque nos conhece um pouquinho mais também, tem esse lugar de gente como a gente, que eu acho incrível, assim, de aproximar e de nos fortalecer. Então, essas trocas ajudam a gente a expandir a nossa própria caminhada, dentro da troca, e quem escuta sempre também pode enfim, se inspirar e trazer novas perspectivas e novos ângulos para a própria vida também. Então, muito obrigada pela tua atenção, pela tua abertura, e na próxima edição, mais uma das nossas mulheres maravilhosas escritoras do Substack. Obrigada, tá aqui. Agora sim, também sem querer. Agradecer mesmo, foi incrível, amei nosso bate-papo. Acho que a gente tocou em várias questões muito gostosas de se conversar e de se trabalhar. Enfim, foi muito inspirador, viu? Eu que agradeço muito, muito, muito.